Espero que vocês estejam bem, certo? Inicialmente, vocês fizeram um estudo introdutório sobre soluções. Vocês estudaram a classificação das soluções em relação ao estado de agregação da matéria. Vocês estudaram que a solução pode ser classificada em solução líquida, em solução sólida, em solução gasosa. Vocês estudaram também em que momento pode ser considerada, a solução pode ser considerada saturada, insaturada, supersaturada. Também estudaram sobre o grau ou coeficiente de solubilidade, né, de uma solução. Logo depois eu direcionei um estudo para vocês sobre concentração de soluções, mais especificamente sobre concentração comum, densidade, que não é uma fórmula de se medir a concentração das soluções, mas aparece nas questões de concentração de soluções. E título, tanto o título em massa como também o título em volume, certo? Então, tendo base essas informações que vocês estudaram, nesta videoaula nós faremos uma revisão sobre esses últimos tópicos que foram trabalhados. E também resolveremos algumas questões, alguns exemplos, bem como também as questões que eu passei como exercício no último momento. Então, em relação a todas essas informações, né, tendo em vista todas essas informações que já foram trabalhadas, nós sabemos que em uma dada quantidade de água, podemos dissolver quantidades maiores ou menores de um determinado sal, como por exemplo o cloreto de sódio, desde que evidentemente não ultrapassemos o grau, o ponto de saturação da solução. E até mesmo pelo paladar, conseguimos extinguir quando uma solução está mais salgada, menos salgada. É claro que nós não vamos sair por aí provando soluções desconhecidas, principalmente quando nos encontrarmos em um laboratório, onde temos recursos adequados para determinar a concentração da solução. Então, medir a concentração das soluções no nosso dia a dia é muito importante, né? Muito importante, né? Principalmente na indústria, no comércio e também na ciência. Então, conhecer a quantidade de soluto em uma determinada quantidade de solução é de extrema importância. E, de fato, ouvimos, né, diariamente ouvimos ou lemos algo do tipo: o teor alcoólico do vinho é 12%. Se você pegar um hemograma, para quem já fez um exame de sangue e reparou nisso, você vai ver que no exame de sangue existe lá a concentração de glicose, a concentração de cálcio. O teor de glicose, o teor normal de glicose, situa-se na corrente sanguínea entre 75 e 110 mg por decilitro de sangue. Valores acima de 110 indicam tendência à hiperglicemia, valores abaixo de 75 mg por decilitro de sangue indica tendência à hipoglicemia. Em relação a cálcio também, você pode observar isso no hemograma, no exame de sangue. O cálcio é importante para inúmeras reações químicas no nosso corpo, desde o potencial de ação que ocorre na célula, até mesmo na constituição óssea, em relação à sinapse entre os neurônios e também na contração muscular. E o teor normal de cálcio na corrente sanguínea situa-se entre 8,5 e 10,5 mg por decilitro de sangue. E até mesmo, um outro exemplo, o atmosférico. O atmosférico, por exemplo, existe aproximadamente 1% de argônio em volume. Então, de maneira geral, utilizamos o termo concentração de soluções para nos referirmos a qualquer relação estabelecida entre a concentração, a quantidade de soluto e a quantidade de solvente ou solução. Então, para organizarmos todas essas ideias que já foram trabalhadas e comentadas, vamos estabelecer a seguinte convenção. Sempre quando tiver sendo mencionado o soluto, veremos que nós vamos ter algo para identificá-lo graficamente. Para identificarmos o soluto, nós observaremos o índice número 1. Sempre quando estiver relacionado ao solvente, nós teremos o índice número 2. E sempre quando tivermos a solução, nós não teremos nenhum número, nenhum índice. Nós temos um exemplo em relação à massa. Massa do soluto, M minúsculo 1. Massa do solvente, M minúsculo 2. E massa da solução é a junção do soluto, M minúsculo 1, mais o solvente, M minúsculo 2, constituindo o M minúsculo, somente o M, sem nenhum índice, que compõe, que constitui, que corresponde à solução. Da mesma forma, o volume, basta apenas trocar o M pelo V. Se eu digo volume do soluto, vai ser V1. Volume do solvente, V2. Volume da solução, apenas a letra V. Então, como eu falei para vocês, já foi estudado sobre concentração comum, sobre densidade,
sobre título, tanto título em massa como também título em volume ou título volumétrico. Estudaremos depois sobre molaridade ou concentração molar. Depois estudaremos sobre molaridade ou concentração molar em um próximo momento. E depois também nós ainda nos aprofundaremos, sobre nas subdivisões que envolvem tanto o título em massa como também o título em volume, que pode se subdividir em parte por milhão, ppm, como também parte por bilhão. Mais à frente nós veremos isso. Inicialmente, sobre concentração de soluções, vamos aqui atentar a definição. Uma definição bem simples concentração comum é a quantidade em gramas de soluto existente em 1 litro de solução. Em outras palavras, concentração comum corresponde à divisão entre a massa do soluto, soluto então é número 1, M minúsculo 1, dividido sobre o volume da solução. Então nós temos aí que concede concentração comum, M minúsculo 1 corresponde à massa do soluto e o V corresponde ao volume da solução. A unidade de medida padrão da massa do soluto é o grama e a unidade de medida padrão do volume da solução é o litro. Portanto, a unidade de medida padrão da concentração comum vai ser gramas por litro, certo? Então veja que sempre relaciona massa com volume. Mas algumas questões podem vir outras unidades, desde que relacione massa com volume. Pode vir, por exemplo, miligrama por centímetros cúbicos, pode vir quilogramas por litro e assim por diante, certo? Então veja que concentração comum sempre vai relacionar massa com volume. E a unidade de medida padrão, como eu falei para vocês, é gramas por litro. Beleza, vamos para essa questão. Esse primeiro exemplo diz o seguinte: ao dissolver 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água, obtiveram-se 410 ml de solução. A concentração comum dessa solução será igual a... Então veja, o primeiro passo de todos é extrair as unidades de medidas, os dados ofertados pela questão, na verdade. E a questão forneceu aqui a massa do soluto, que é o M minúsculo 1, informou aqui que corresponde a 100 gramas de hidróxido de sódio, informou aqui o volume do solvente, solvente índice 2, V2, que corresponde a 400 ml de água. E informou também o volume da solução, que corresponde a 410 ml. Então veja que quando ele mistura 100 gramas de hidróxido de sódio em 400 ml de água, o que acontece com o volume? Ele aumenta um pouco. Eu tinha 400 ml de água, quando eu coloco o hidróxido de sódio, o volume aumentou para 410, correspondendo à solução. E a questão pede a concentração. A concentração em quê? Em gramas por litro. Como é que eu posso perceber isso? Prestando atenção nas unidades medidas das respostas. Veja que as respostas se encontram em gramas por litro, então devemos calcular em gramas por litro, certo? Tendo em vista que a fórmula corresponde à massa do soluto sobre o volume da solução, nós temos que concentração comum é igual a 100 gramas, que é a massa do soluto, dividido pelo volume da solução. Solução, 0,41 litro. Realizando essa divisão, encontramos o valor, a concentração de 243,9 gramas por litro. Então veja que nós temos uma concentração de hidróxido de sódio nessa solução correspondente a 243,9 gramas por litro. No caso, o nosso gabarito é a letra D. Primeira questão do exercício diz o seguinte: uma solução foi preparada adicionando-se 40 gramas de hidróxido de sódio em água suficiente para produzir 400 ml de solução. Bem semelhante à questão anterior, não é verdade? Calcule a concentração da solução em gramas por litro. Então, o primeiro passo é extrair as unidades e medidas, os dados ofertados pela questão. Veja que ele forneceu aí a massa do soluto, que corresponde a 40 gramas de hidróxido de sódio, forneceu também o volume da solução, se a solução não tem nenhum índice, então é apenas a letra V, que corresponde a 400 mililitros. Como ele pede a concentração em gramas por litro, devemos converter esses 400 ml para litro. Basta apenas dividir por 1000. Realizando essa divisão, encontramos o valor de 0,4 litro de solução. E a concentração comum é o que nós vamos calcular. Tendo em vista que a fórmula corresponde à massa do soluto sobre o volume da solução,
nós temos que concentração comum corresponde a 40 gramas, massa de soluto, dividido por 0,4 litro de solução. Realizando essa divisão, chegamos a um valor de 100 gramas por litro e, portanto, o nosso gabarito é a letra B. Vamos agora para a segunda questão do exercício. A segunda questão do exercício que eu passei para vocês diz: qual é a concentração em gramas por litro de uma solução resultante da dissolução de 50 gramas de cloreto de sódio para um volume final de 200 mililitros? Então, vamos extrair os dados ofertados pela questão. Massa do soluto, M minúsculo 1, 50 gramas, né, que corresponde à massa do hidróxido de sódio. Volume da solução, 200 mililitros, que convertendo, né, ele pede a concentração em gramas por litro. Massa tem que se encontrar em gramas, volume tem que se encontrar em litro. Portanto, convertendo 200 mililitros para litro, basta apenas dividir por 1000. Realizando essa divisão, chegamos ao valor de 0,2 litro. E a concentração comum é o que nós vamos calcular, certo? Sabendo que a fórmula corresponde à massa do soluto sobre o volume da solução, dividido pelo volume da solução, nós temos que concentração comum é igual a 50 dividido por 0,2. Chegamos aqui ao valor de 250 gramas por litro e o nosso gabarito é a letra E. Em relação à densidade, como vocês estudaram, corresponde à divisão, à relação entre a massa da solução e o volume da própria solução. Então, portanto, nós temos aí na fórmula o D correspondendo à densidade, o M minúsculo, se não tem índice, corresponde à massa da solução, a massa do todo, a massa da solução. E nós temos o V, né, correspondendo aí ao volume da solução. A unidade de medida padrão da massa é o grama e a unidade de medida padrão da solução, volume da solução, corresponde a centímetros cúbicos, que é a unidade de medida equivalente a ml, mililitros. Portanto, a unidade de medida da densidade, a unidade de medida padrão da densidade, corresponde a gramas por centímetros cúbicos ou gramas por mililitros. Vamos aí para uma questão. Qual é a densidade em gramas por centímetros cúbicos, que é a mesma coisa que gramas por mililitros, de uma solução de volume igual a 5 litros e massa de 4.000 gramas? Então, nós temos aí, pede a densidade em gramas por centímetros cúbicos, nós não temos, vamos determinar. Ele forneceu o volume da solução, 5 litros de solução, e a massa da solução correspondendo aí a 4.000 gramas. Então, veja que nós devemos converter o volume de litro para centímetros cúbicos. Veja aqui ao lado, ó, 1 litro corresponde a 1.000 centímetros cúbicos e 5 litros corresponde a quantos centímetros cúbicos? Resolvendo essa regra de 3, encontramos um valor de 5.000 centímetros cúbicos. Tendo em vista que a fórmula da densidade é massa da solução dividido pelo volume da solução, densidade é igual a 4.000 gramas dividido por 5.000 centímetros cúbicos, encontramos um valor de 0,8 gramas por centímetros cúbicos e o nosso gabarito é a letra B. Em relação a título e massa da solução corresponde à divisão entre a massa do soluto, corresponde ao quociente entre a massa do soluto e a massa da solução. E o título e massa ele é representado por esse símbolozinho que parece com um T, certo? Esse símbolo ele é chamado de tal, corresponde ao título e massa, M minúsculo corresponde à massa do soluto e o M minúsculo apenas sem nenhum índice corresponde à massa da solução. E o título e massa, bem como também o título e volume, como veremos daqui a pouco, não possui unidade de medida, isto é, apresenta um valor adimensional. Vamos para um exemplo. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Determine seu título em massa. O primeiro passo é extrair os dados ofertados pela questão. Veja que ele nos forneceu a massa do açúcar, né, que é a massa do soluto, 40 gramas. Nos forneceu também a massa do solvente. Então, esses 40 gramas de açúcar foram dissolvidos em 960 gramas de água. Então, a água aí, no caso, esses 960, esse quantitativo corresponde à massa do solvente, M2. E ele pede, qual o título em massa dessa solução? É isso que nós vamos determinar. Mas, antes de colocarmos na fórmula do título, vamos determinar a massa da solução. A massa da solução corresponde à massa do soluto mais a massa do solvente, ou seja, 40 mais 960, que chegamos aqui correspondendo ao valor de 1.000 gramas.
Tendo em vista que a fórmula do título é título em massa é igual a massa do soluto dividido pela massa da solução. Massa do soluto corresponde a 40 gramas dividido pela massa da solução, que corresponde a 1000 gramas. Realizando essa divisão, encontramos o valor de 0,04, ou seja, só lembrando que não tem unidade medida, temos aqui um valor adimensional, certo? E se quisermos o percentual, basta apenas multiplicar esse valor por 100, ou seja, obtendo aqui um valor de 4%. O que isso significa dizer? Significa dizer que nós temos 4% de açúcar nessa solução, certo? 4% de açúcar nessa solução formada por 40 gramas de açúcar e 960 gramas de água, beleza? Às vezes aparece nos exercícios o título em volume ou a sua correspondente porcentagem volumétrica. As definições são idênticas às anteriores, bastando-se apenas trocar o M por V, certo? A letra M por V. Nós podemos identificar isso nas soluções líquido e líquido. Dizemos, por exemplo, álcool a 96% para nos referirmos à mistura de 96% de álcool e 4% de água em volume. Isso também ocorre em soluções gás-gás, né? Dizemos, por exemplo, que no ar atmosférico existe aproximadamente 21% de gás oxigênio, 78% de nitrogênio e 1% de argônio em volume. Então nós temos aí que o título em volume, ó, o símbolozinho tal, com o Vzinho na parte inferior direito, corresponde ao título em volume, é igual ao volume do soluto dividido pelo volume da solução. E assim como o título em massa, o título e o volume também não tem unidade medida, ou seja, temos aqui um valor adimensional. Vamos para um exemplo. Sabe-se que 1 litro de vinagre, solução aquosa de ácido acético é um composto orgânico, C2H4O2, apresenta 55 ml de ácido acético. Então, 1 litro de vinagre tem 55 ml de ácido acético, ou ácido etanóico, como também pode ser chamado. Calcule o título em volume do ácido acético no vinagre. Então vamos aqui calcular. Primeiro passo de todos qual é? Extrair as unidades, né? Os dados ofertados pela questão. Veja que ele forneceu o volume do vinagre, né? Que é o volume da solução. Vinagre já é tudo misturado. Então o volume da solução corresponde a 1 litro, que convertendo para mililitros, encontramos o valor de 1000 mililitros. Lembrando que para fazermos, né, o cálculo, todas as grandezas, né, tem que se encontrar, no caso, nas mesmas unidades de medida. Se for volume, tem que ser tudo em mililitros ou tudo em litros. Da mesma forma na fórmula anterior. Se for massa, tem que ser tudo em grama ou tudo em quilograma, por exemplo. Então, outra informação dada pela questão é o volume do soluto, né? 55 mililitros de ácido acético, que é o ácido etanóico, conforme o nome oficial. E ele pede, qual é o título em volume dessa solução? Para encontrarmos o título em volume da solução, basta apenas colocarmos a fórmula do título em volume, volume do soluto dividido pelo volume da solução. Portanto, nós temos aí 55 dividido por 1000, encontrando aqui um valor de 0,055, certo? Então, se eu quiser aqui o título volumétrico percentual, basta apenas multiplicar esse valor por 100, encontrando assim 5,5%. O que esse valor significa? Significa dizer que nesse vinagre, né, com o volume de 1 litro, existe 5,5% de ácido acético dissolvido, beleza? Então, nos próximos momentos, nós estudaremos molaridade, ou concentração molar, e molalidade, ou concentração molar, certo? E sanaremos todas as dúvidas, certo? Que vocês tiverem, beleza? Então, bons estudos!